Olá a todos e a todas, é uma satisfação estar aqui com você. E hoje nós estamos aqui para falarmos a respeito de um tema muito importante. Eu sou a professora Thailise de Souza Correia Leite, sou doutora, aqui está o meu e-mail, o meu contato, também o meu Instagram, e hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante, que é o processo de acumulação primitiva e apropriação dos corpos femininos, e também sobre a intersecção necessária entre dominação de gênero, raça e classe. Vamos começar aqui pela programação deste nosso encontro. Então, para falarmos de acumulação primitiva e intersecção ou interseccionalidade, como é mais conhecido esse termo, nós vamos falar sobre o desenvolvimento epistemológico do feminismo marxista para tratar da revisão do conceito de acumulação primitiva através da caça às bruxas, um conceito da autora Silvia Federici. Vamos falar também da metodologia da interseccionalidade e, por fim, apresentaremos o teorema do valor clivagem. Então, para começar, eu gostaria de fazer uma observação, não sei se vocês notaram, eu coloquei ali juízas para a democracia, eu sei que a associação é uma associação comprometida com a democracia, a AJD, Associação de Juízes e Juízas para a Democracia, mas essa flexão no masculino totalizante, né, como se o masculino fosse o plural para todos os gêneros e abarcasse todas as identidades de gênero, não é um dado da natureza, porque a língua não é uma decorrência natural e tampouco uma construção arbitrária da racionalidade. A língua é um produto da cultura e por conta de uma cultura assentadamente patriarcal é que nós flexionamos no masculino uma tentativa de universalização e generalização de todas as identidades de gênero, porque há uma supremacia cultural do masculino nas sociedades patriarcais como a nossa. Imagino que vocês já devem ter pensado, refletido sobre isso, algumas feministas já devem ter problematizado isso, mas aqui fica a sugestão aí muito respeitosa da professora Thailise, que vocês coloquem inclusive no logo de vocês juízes e juízas, ou juízes/juízas para a democracia, e eu propositadamente aí para levantar essa reflexão, coloquei o feminino, porque há muitas magistradas, muitas juízas brilhantes nessa grande associação tão importante para o nosso país e para a magistratura brasileira, com destaque, com protagonismo em várias frentes aí de atuação, como o convite que recebi para estar aqui neste encontro, então fica a minha sugestão. Primeiro eu gostaria de falar do conceito de feminismo, né? Que feminismo é um termo usado genericamente e eu vou tratar assim, eu gostaria de tratar assim, acompanhando, por exemplo, a reflexão de uma autora chamada Regina Massisi, também a reflexão de uma outra autora chamada Frigga Hogg, que a gente pode tratar sim o feminismo ao mesmo tempo como todas as teorias, debates e epistemologias que significam um acúmulo de reflexões científicas a respeito das questões das mulheres, da condição das mulheres, das relações de gênero, da estruturação cultural do gênero, da estrutura material do patriarcado capitalista, ou seja, uma série aí de espectros de abordagens epistemológicas distintas, que vai desde o liberalismo mais conservador até o marxismo mais radical, ou a teoria crítica do valor, mas tudo isso nós podemos chamar sim de feminismo epistemológico, de feminismo científico. Ao mesmo tempo, o feminismo pode também significar o conjunto das lutas, dos movimentos das mulheres, de todas essas lutas de mulheres por emancipação desenvolvidas ao longo da nossa história contemporânea para que as mulheres alcançassem patamar de igualdade, num sentido mais liberal, ou para que alcancem definitivamente a emancipação junto com a emancipação da humanidade, num sentido mais revolucionário. Então, quando nós tratarmos o termo feminismo, vamos tratar aí ao mesmo tempo como as lutas, os debates e as epistemologias. Também outra observação introdutória que eu gostaria de fazer nessa aula, afinal de contas, se estamos falando de acumulação primitiva e interseccionalidade numa perspectiva de gênero, numa perspectiva de feminismo, numa perspectiva de luta das mulheres, eu preciso problematizar também a divisão tradicional da sociologia de
de gênero em ondas, que é a mais hegemônica, a que está mais assentada, inclusive nos debates acadêmicos e universitários. Provavelmente é assim que você deve ter aprendido o desenvolvimento do feminismo. O que quer dizer isso, né? Há aí uma tradição em dizer que os feminismos, eles passaram por três grandes ondas de desenvolvimento na história recente, na história da contemporaneidade, e algumas autoras falam até numa quarta onda, que seria esse feminismo da militância, por exemplo, virtual, que nós vemos hoje em dia. Mas, tradicionalmente, trata-se das ondas como três, né? E a primeira onda, o que seria? Aquela primeira onda, no fim do século XIX, mas principalmente no início do século XX, marcado pelas lutas que ficaram conhecidas como sufragistas, né? Por causa das sufragetes, principalmente na Inglaterra, e também nos Estados Unidos, que lutavam aí pelos seus direitos civis e políticos. E quando nós falamos direitos civis, o que essas mulheres queriam? Elas queriam reconhecimento civil, não só de serem sujeitos de direito, mas terem capacidade jurídica civil plena para celebrar contratos, para celebrar negócios jurídicos, para disporem do seu patrimônio, se dele fossem titulares, para poderem escolher com quem iam casar, como é que nada mais é do que celebrar um contrato de casamento. Esses seriam os direitos civis aí, mais simplificadamente falando, e os direitos políticos, claro, o direito ao sufrágio, por isso o apelido sufragismo, que é o direito de votar e de se candidatar nos pleitos da democracia representativa. E aí, naquele período, né, essas lutas de mulheres eram lutas muito centradas, portanto, na alocação da mulher concreta, na estrutura abstrata do sujeito de direito, que, como nós sabemos, pela tradição justnaturalista, decorria de uma formação iluminista que remonta a René Descartes, é verdade, da ideia de sujeito cognoscente, de sujeito racional, mas que chega ao seu apogeu no pensamento kantiano, e o sujeito racional do iluminismo por excelência é, em decorrência disso, o sujeito de direitos. Então, o sujeito de direito, no pensamento justnaturalista, jusracionalista, que é o justnaturalismo da modernidade e que entra na contemporaneidade, é o sujeito pensante, é o sujeito racional, e a mulher não era considerada tão sujeito racional quanto o homem, ela era defenestrada dessa possibilidade de racionalidade absoluta, porque o sujeito racional era exclusivamente masculino, e porque não dotada plenamente de razão, já que a mulher seria muito sensível, tola, facilmente enganável, muito emotiva, esses eram os discursos do iluminismo, ela não poderia ser sujeito de direito na sua plenitude e participar dos espaços de poder insurgentes, o mercado, as trocas de mercadoria capitalistas, e também num outro espaço, que é o espaço do Estado, da política, do direito, da ciência, e assim por diante. É por isso que a luta de mulheres nesse início, inclusive de uma fase de acumulação liberal capitalista, nesse momento, era uma luta para ser tão sujeito de direito quanto o homem, para entrar na forma do sujeito de direito, e essas lutas e essa narrativa sobre o que era o feminismo naquele momento também é muito centrada no feminismo branco, né? Porque as mulheres negras estavam na condição de objeto, tal qual os homens negros, aqui no Brasil ainda, até o fim do século XIX, poderiam ser objeto de contrato de propriedade, de registro, em registro público específico, e etc., como nós sabemos, né, até a abolição definitiva da escravização de pessoas negras, por exemplo, aqui no Brasil, no fim do século XIX. Tudo isso, né, vai fazer com que as mulheres negras não vejam sentido e nunca foram absorvidas, acolhidas, não estavam nessa luta sufragista, nessa luta de primeira onda do feminismo liberal, e durante muito tempo sua luta foi silenciada, né? Inclusive as lutas que vêm depois, no início do século XX, a luta de poder sair de casa, de não ficar trancafiada no lar, poder trabalhar para alcançar aí liberdade econômica, liberdade financeira, participação na grande aventura da modernidade, tudo isso eram lutas de mulheres brancas, porque as mulheres negras nunca estiveram protegidas no lar, né? Elas sempre estiveram aí obrigatoriamente socializadas pela exploração mais radical, mais drástica do seu trabalho, da sua mão de obra, inclusive com a sua humanidade negada. Então, essa seria a primeira onda do feminismo, profundamente liberal, narrada
tal qual ou exclusivamente essa, né? As feministas revolucionárias ou anticapitalistas que também lutaram com muita proeminência nesse período não são narradas na maioria das vezes, não se trata a primeira onda do feminismo com essa dupla dimensão, a dimensão liberal e a dimensão revolucionária, geralmente só se fala da dimensão liberal e, além de profundamente liberal, também um feminismo exclusivamente branco. Numa segunda onda, estariam aí as lutas de meados do século XX, justamente para a emancipação financeira e econômica, para poder ocupar postos de poder na sociedade, no Estado, na política, no direito, na ciência, no mercado, e principalmente para sair da condição de objeto sexual e se converter plenamente em sujeito universal, e no sujeito universal prometido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a maturação dessa segunda onda vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial e depois aí da famosa DUD de 48 e dessas narrativas de que os seres humanos seriam iguais e que a proteção de direitos, por isso, seria universal, universalizada. E aí, nesse sentido, é que essas mulheres vão lutar por direitos reprodutivos, que era uma luta que já havia desde sempre, né, desde a chamada primeira onda, por emancipação da dependência de um marido, do aprisionamento no casamento, pela possibilidade de ter outras expressões de sexualidade e ter uma sexualidade livre. Então, são direitos sexuais, de liberdade, direitos reprodutivos, também numa tradição bastante liberal de narrativa do que seria essa segunda onda do feminismo, supostamente aquele Women's Liberation Act, a tal queima de sutiãs, e assim por diante nesse momento, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, em meados do século XX. E a terceira onda teria aí se insurgido contra uma universalização do sujeito justamente no fim do século XX, adentrando agora o nosso século XXI, que questiona a universalidade do sujeito feminino como a mulher, como uma única expressão da mulher, e essa universalidade desconsideraria as particularidades de múltiplas expressões culturais das mulheridades aí no globo terrestre. Então, não há apenas uma mulher, porque a mulher branca não tem as mesmas demandas da mulher negra, a mulher heterossexual não tem as mesmas demandas da mulher homossexual, da mulher lésbica ou da mulher bissexual, a mulher cisgênero não tem as mesmas demandas da mulher transgênero, a mulher aí colonizadora não tem as mesmas demandas dos povos tradicionais originários que foram colonizados, e assim por diante, com múltiplas e diversas expressões de mulheridades, aí permitindo aí que esse gênero mulher, ele seja também pulverizado e que ele dê conta da multiplicidade, da pluralidade de expressões de ser mulher no planeta e com todas as opressões que atravessam isso, e aí vários outros debates ao longo do tempo vêm sendo colocados, como o capacitismo em relação às mulheres com deficiência, ou a gordofobia e as imposições sobre um padrão estético específico do corpo, e o ageísmo, por exemplo, como essa obrigatoriedade de ser jovem ou de parecer eternamente jovem, e etc, etc. Esse seria o feminismo plural, o feminismo da diferença, o feminismo da desconstrução pós-estruturalista, decolonial, que é o feminismo de terceira onda, que provavelmente é o que vocês mais conhecem, porque é o feminismo do nosso tempo. Ocorre que essas três ondas, como eu disse, elas silenciam aí outras perspectivas que não sejam as perspectivas liberais, as perspectivas tragadas pela continuidade de reprodução do valor no modo econômico capitalista. Esses próprios feminismos da diferença, da desconstrução da terceira onda, eles começam com potencial emancipador bastante interessante, mas acabam cooptados aí pelo neoliberalismo e acabam se tornando um novo mote de propaganda para vender novos produtos, estabelecimento de novos nichos de consumo, valorização de ação de grandes empresas, representatividade esvaziada de potencial ruptural e silenciamento de qualquer discurso revolucionário anticapitalista para converter pura e simplesmente numa questão de empoderamento individual pela identidade e pela representatividade, ocupando através do sucesso individual os espaços de poder. Você, mulher juíza, mulher desembargadora,
autora é, então, o ícone de representatividade, porque alcançou um sucesso individual nas estruturas de poder, e isso, para esse feminismo do empoderamento e da representatividade, significa uma ruptura com o patriarcado, uma vitória do feminismo sobre o patriarcado. Não é essa abordagem de um feminismo marxista, de um feminismo revolucionário, de um feminismo anticapitalista, que tem outras epistemologias e também outros horizontes de luta, que é o objeto dessa nossa aula. Então, com todo respeito, se esse é seu feminismo, essa nossa aula é justamente para trazer uma outra visão, uma outra abordagem acerca da questão de gênero, como foi convidada aqui pela AJD para fazer. Então, essa divisão tradicional, né, da sociologia de gênero em ondas tem vários problemas teóricos, tem problemas significativos, porque silencia esses aspectos de uma perspectiva não liberal, de uma perspectiva não hegemônica, por muito tempo silenciou outras mulheres que não fossem hétero ou brancas, por exemplo, e aí é na terceira onda que esses debates aparecem, e também se trata de uma falsificação histórica, porque a história é complexa, é dialética, é movimento, e tentar dividir as coisas em fases, em ondas, é típico de um raciocínio analítico que só consegue compreender a realidade compartimentando essa realidade, depois juntando num bloco só para tentar descrever a realidade como algo linear e apreensível pela razão, e justamente essa ideia de ver a história e ver o tempo como uma linha do tempo que avança progressivamente, e isso é uma construção da própria lógica do racionalismo iluminista, e para quem não é adepto dessa percepção de mundo, é altamente ideológico, né? Então, nessa aula, nós vamos ver outras autoras, outras perspectivas, outras abordagens aí que não são as abordagens tradicionais e liberais para falarmos de acumulação primitiva e interseccionalidade. Eu vou começar pela Margaret Benston. Como nós dissemos, né, ali naquela chamada primeira onda do feminismo, né, aquela suposta primeira onda, as mulheres revolucionárias anticapitalistas que discutiam a questão de classe e a superação da sociedade de classe para a emancipação da mulher costumam ser silenciadas, como Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, entre outras. Na segunda onda do feminismo, parece que é só uma luta por emancipação, liberação sexual e possibilidade de empoderamento no mercado, mas ali, naquele momento, principalmente aí quando o Fordismo e essa lógica do pós-guerra de que o capitalismo daria certo graças ao estado de bem-estar social começam a entrar em crise, há mulheres, há autoras que vão fundar na epistemologia o que nós chamamos de feminismo marxista até hoje, e essas são as bases para as discussões que nós vamos fazer nessa aula. Então, nós precisamos entender o que seria esse feminismo marxista do ponto de vista científico, do ponto de vista epistemológico, para entendermos os seus desdobramentos aí, por exemplo, nas críticas à acumulação primitiva e na interseccionalidade, que, como eu disse, são o objeto dessa aula, o tema para a qual eu fui convidada para falar com vocês. Mas eu não posso falar desses temas sem revisitar suas bases fundantes, justamente porque eu sei que essas autoras são silenciadas, são ostracizadas, pouquíssima gente as conhece, ninguém as estuda, inclusive as suas obras não estão disponíveis em português, na sua maioria, então há muita dificuldade de conhecer e de acessar esse referencial teórico, por isso eu preciso trazer para vocês esse assoalho do que são esses debates epistêmicos, científicos, do que é o feminismo marxista enquanto tradição epistemológica, para avançarmos em algumas colocações, como, por exemplo, de Silvia Federici e Angela Davis. Então, eu vou começar com a grande Margaret Benston. Margaret Benston viveu de 1937 a 1991, faleceu muito jovem, como vocês podem ver, de câncer aos 54 anos, né? E ela nasceu no Canadá, uma autora canadense, sempre foi comprometida com a justiça social, foi membro fundadora aí, né, do desculpe o meu inglês, Euphoniously Feminist and Non-Performing Quintet, que era um grupo que ensinava trabalho feminista e canções anti-guerra para o público aí que participava de manifestações, piquetes, comícios, movimentos grevistas. Foi professora de Química, Ciência da Computação e Estudos Femininos na Simon Fraser University, em Vancouver, e também na British Columbia, ambas no Canadá.
Como ativista trabalhista, ela ajudou a fundar o Vancouver Mayworks, um festival cultural que celebrava os trabalhadores, e também a Vancouver Women's Caucus, e que era aí uma mania política da nova esquerda, aí que varreu a universidade fazendo esses debates, esses levantes, essas discussões feministas no final dos anos 1960, além de fundar também o Women's Skills Development of British Columbia, que era uma tentativa de valorizar a mulher enquanto cientista, enquanto acadêmica na universidade, para desenvolver as suas habilidades, os seus potenciais. Com 5 outras mulheres, a Mary Vickers, a Hilda Ching, Abby Schwartz e a Mary Jo Duncan, além da Diana Herbst, a Benson fundou a Sociedade para Mulheres Canadenses em Ciência, ainda nessa perspectiva de valorização da mulher que trabalhava com ciência e tecnologia, também em Vancouver, em 1981, e, como eu disse, faleceu em 1991, aos 54 anos, acometida de um câncer. O seu ensaio, né, publicado em 1969, que é crucial, que é fundamental, né, é o The Political Economy of Women's Liberation, que foi uma das primeiras críticas feministas marxistas canadenses e, como eu disse, funda essa epistemologia de feminismo marxista no mundo todo, né? Então, a economia política da liberação das mulheres é um esforço da Benson de voltar a uma leitura das bases científicas do marxismo pela crítica da economia política, e aí o que eu estou dizendo é que ela voltou para o Capital de Karl Marx, da obra da maturidade de Marx, e buscando bases ali, né, nas categorias de Marx, no Capital, tentou refletir a respeito da condição da mulher na sociedade capitalista. Isso é muito importante para que nós compreendamos o que é o feminismo marxista, porque o feminismo marxista, ele não é simplesmente o feminismo liberal. Então, claro, o feminismo liberal tem muitas conquistas, muitos acúmulos, muitas questões importantíssimas. Por exemplo, a discussão da cultura patriarcal, do machismo, do sexismo e da misoginia. Então, há um acúmulo ali que vai dizer, olha, a mulher tem sido historicamente aí expurgada dos espaços de poder, defenestrada de espaços de pertencimento, tratada como um objeto sexual e não como um sujeito. A mulher não é valorizada, não é respeitada, não está num patamar de equiparação em relação ao homem, aí no trato cultural, e isso se revela em questões materiais, como diferença de salários, por exemplo, impactos na socialização, ingresso no mercado de trabalho, principalmente no mercado de trabalho formal, aí vítima de violência por conta do seu gênero e da sua compleição sexual biológica, além da identidade de gênero, etc., etc., são avanços do debate do feminismo de tradição liberal e de tradição culturalista. Não é pegar este feminismo e falar, olha, além da gente querer lutar por igualdade, por emancipação, por ser tratada como sujeito igual ao homem, tão sujeito quanto o homem, nós também somos contra o capitalismo, porque sabemos que o capitalismo é um sistema opressor e desigual e, portanto, o nosso feminismo é anticapitalista. Não é essa reflexão, percebam? Estou trazendo para vocês os fundamentos teóricos científicos de entender a reflexão de um feminismo marxista que pensa que a nossa sociedade ela tem uma peculiaridade por ser estruturada a partir de um modo de produção capitalista, que não é só um sistema econômico, mas uma totalidade social, e isso vai atravessar todas as relações, as formas sociais todas da totalidade capitalista e que, portanto, o nosso patriarcado não se compara com nenhum patriarcado pré-capitalista. Ah, professora, mas havia patriarcado, havia machismo, havia misoginia em sociedades pré-capitalistas ou não ocidentais ou não capitalistas? Certamente, né? Não é disso que nós estamos falando, mas estamos falando de uma especificidade na compreensão do patriarcado capitalista, justamente porque, como essas autoras são todas marxistas, até as que criticam Marx, como a Federici, mas partem aí do método de compreensão que é o materialismo histórico dialético. Portanto, nós historicizamos o fenômeno. Ele não é transhistórico, ontológico, ele não é sempre igual. Então, o patriarcado capitalista é um
patriarcado específico e deve ser compreendido como tal, historicizando esse patriarcado. E também, além de tudo, é materialista, né? Então, é histórico e é materialista. O que significa isso? Compreender as estruturas dessa sociedade patriarcal, da totalidade do patriarcado capitalista, a partir das estruturas materiais que determinam ou que sobredeterminam todas as nossas relações a partir de categorias fundantes das relações dessa sociedade, como a forma mercantil, por exemplo, né? E aí, então, por isso, Benston volta lá na teoria do valor, que está muito bem delineada no livro 1 do Capital. É importante ler todos os livros do Capital, mas o livro 1 ali é fundamental, é crucial para que nós entendamos a teoria do valor do Marx, o que é valor de uso e valor de troca como duas dimensões do valor, o que é produção e o que é reprodução, o que é a teoria do mais-valor enquanto extração de mais valor para além do valor remunerado, o que é trabalho abstrato, abstraído na forma trabalho, o que é o equivalente das mercadorias, qual é a função da forma dinheiro enquanto equivalente universal, enquanto mercadoria especial capaz de se valorizar a si mesma, ou seja, todos esses conceitos que nós marxistas chamamos de categorias, e as categorias estariam um passo além dos conceitos, mas essas categorias não são verdades abstratas que pairam na nossa mente. Nós, no direito, estamos muito habituados a fazer reflexões a partir de uma racionalidade abstrata e totalitária, por exemplo, numa tradição kantiana ou neocantiana que marca todas as filosofias e teorias do direito. Não é uma teoria e obrigatoriamente essa teoria tem que se encaixar em todas as realidades e forçosamente, abstratamente compreender a realidade material. Não. Essas categorias aí, elas são esforços de abstração para dar conta de fenômeno da materialidade, mas que só podem ser compreendidas de fato se sempre forem cotejadas com a materialidade. É por isso que tem que fazer uma dialética com a materialidade presente, e é por isso que o método materialista histórico dialético de Marx, ele não é uma teoria universal que se pretende aplicar para qualquer sociedade, para qualquer tempo histórico, para qualquer realidade. Eu tenho categorias que devem ser cotejadas com a realidade dialeticamente. E é por isso que nós marxistas não aceitamos, não concordamos, né, com essas críticas que nós consideramos bastante rasas e de falta de compreensão do método, de que a teoria marxista não explica o mundo atual porque ela foi feita no século XIX. Ou Marx era um homem cis, hétero, branco, europeu, e ele não sabe explicar a minha realidade de mulher latino-americana aí do capitalismo periférico de 2021, etc, etc. Nós não compreendemos assim, porque as categorias, como devem sempre ser cotejadas com a realidade e historicizadas, né, o tempo todo, elas podem sim ser utilizadas como um ferramental teórico pleno para dar conta de explicar fenômenos da realidade presente em qualquer espaço, desde que permeadas dialeticamente por essa ponte dialética com a realidade. Isso é fundamental a gente compreender no método, né? E também nunca fale, porque o marxismo isso... Se você não é marxista, não tem estudos marxistas, não fale isso, né? É uma impropriedade científica profunda. Nós temos estudos que nós chamamos de marxianos, que são os escritos de Marx e Engels, mas nem em relação a esses há acordo, porque, por exemplo, a leitura altusseriana vai tratar de um corte epistemológico, dizendo que as obras de maturidade do Marx são seu amadurecimento científico, que devem ser tratados como ciência, como epistemologia, e as obras de juventude são obras em que o Marx ainda estava amadurecendo seu pensamento. E também os marxismos, ou seja, as leituras disso e as possibilidades de desdobramento são diversos, são inúmeros. Então, não diga o marxismo, porque estará cometendo uma impropriedade científica. Aqui nós estamos tratando essa tradição epistemológica que eu estou chamando de feminismo marxista, com essas autoras aqui dos anos 60, 70, principalmente 70, né? Porque finzinho aqui dos 60, em que a Benston fez essa publicação, tá bem? Então,
O que significa isso? Ela voltou para as categorias da crítica à economia política, do Capital, principalmente livro 1, e a partir da compreensão dessas categorias, por exemplo, da teoria do valor, do mais valor, foi entender como se dava a exploração da mulher na sociedade capitalistas, né, nessa sociedade fundada na produção e circulação de mercadorias. Né? Então, esse seu artigo é fulcral e ajudou a estabelecer a estrutura para muitos debates feministas na década de 1970, e já que foi uma das primeiras a usar um parâmetro marxista para explicar a opressão de mulheres, mas marxista nesse sentido mesmo do Capital de Marx. Ele foi posteriormente reproduzido em livros, né, como Liberation Now, Mulheres em um Mundo Feito de Estruturas Feministas, né? E ela foi a primeira a argumentar que as mulheres formavam um exército de reserva do trabalho, né? Um grupo que poderia ser manipulado de certa forma, porque as mulheres são responsáveis pela reprodução da força de trabalho. Então, a Benston foi a primeira a dizer, né, que na esfera da reprodução da classe trabalhadora, né, porque o excedente do tempo social de trabalho para a produção de mercadorias, né, do trabalho abstrato assalariado, que é necessário para a própria reprodução da vida da classe trabalhadora, porque o salário é para as pessoas subsistirem, o excedente do tempo social de trabalho necessário para a produção da mercadoria, que não é convertido em salário para a reprodução da classe trabalhadora, que é o mais valor, é que gera isso que a gente, né, entende como esse capital produtivo. Essa seria a esfera da produção. E a esfera da reprodução seria justamente esse tempo em que a classe trabalhadora está reproduzindo a sua própria vida material. E aí a Benston vai dizer que para que haja a reprodução desta vida material, que acontece no ambiente doméstico, nos lares, na esfera privada, existe alguém trabalhando ali, que é a mulher, né? Obrigada aí a lavar, passar, cozinhar, engravidar, parir, cuidar de filhos, então educar crianças, cuidar de idosos, cuidar de pessoas doentes e etc, etc. Toda essa esfera da reprodução material da vida e, consequentemente, da mão de obra assalariada, do trabalho vivo. Portanto, né, é preciso compreender que as mulheres estão aí necessariamente alocadas na esfera da reprodução e os homens na esfera da produção, segundo Benston. Só que as mulheres estão na esfera da reprodução e, ao mesmo tempo, funcionam como um exército de reserva aí para baratear os salários aí num ambiente de trabalho de concorrência, que é o mercado de trabalho. Mas toda vez que o capitalismo entra numa crise ou precisa aí aumentar a exploração de trabalho vivo para a produção, as mulheres são trazidas também para a esfera da produção, como aconteceu durante os períodos de guerra, por exemplo. É o que a Benston vai tratar, como ela percebe essa perspectiva, né? E justamente por isso, né, porque o trabalho doméstico era essencial para o fluxo da produção capitalista e que as mulheres não poderiam ser integradas ao trabalho assalariado sem uma transformação completa em ambas as formas de trabalho, tanto o trabalho produtivo quanto o trabalho que ela chama de reprodutivo, né? E isso, em última análise, se houvesse uma transformação total dessas relações de trabalho para ela, haveria um fim, uma transformação do capitalismo. É por isso que ela lutava, era nisso que ela acreditava. Mas aí a Benston, né, pensa em várias estratégias. Será que seria interessante uma luta de mulheres para serem remuneradas? Então ela mobilizou várias greves de mulheres para que o trabalho doméstico, o trabalho reprodutivo fosse remunerado. Afinal de contas, sem o trabalho reprodutivo não tem a produção de valor capitalista, pensando em estratégias de superação desse modelo e aí de reconhecimento desse trabalho, né, que sempre foi tratado como não trabalho, como se fosse uma obrigação natural e existencial das mulheres. Isso criou para ela uma visão de que as mulheres formam uma classe. E aí, para essas feministas, elas têm muito essa tradição de que a Benston vai dizer que as mulheres não são nem a classe burguesa, nem a classe proletária, porque o proletariado é masculino, né? E esse expropriado de mais valor na esfera da produção. As mulheres são uma classe específica, especial, exploradas na esfera da reprodução para produzir um trabalho vivo
e possibilitar a esfera da produção, né, por conta do seu trabalho doméstico. Isso aí ficou conhecido internacionalmente como o debate do trabalho doméstico, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre esses movimentos e sobre as ideias da Benston, também recomendo veementemente a leitura desta obra, né? Para ela, a estrutura da família era aí, além desse espaço, né, de domesticação da mulher e obrigação da mulher de realizar um trabalho que era considerado não trabalho, que ainda é a esfera da reprodução, a família também é uma unidade de consumo ideal, né? Já que todos na sociedade capitalista são consumidores, ali era um espaço em que justamente se deveria consumir tudo que fosse necessário à reprodução da família operária, da família proletária, e a mulher teria um papel central em fomentar esse consumo na unidade familiar. Porque as mulheres, em particular, segundo ela, são boas consumidoras. E isso decorre naturalmente de sua responsabilidade pelos assuntos domésticos, né? Tem muitas famílias em que é realmente a mulher que organiza toda a economia doméstica, inclusive o planejamento do que vai ser gasto e como vai ser gasto, né? Além disso, o status inferior das mulheres e sua falta geral de um forte senso de valor e identidade, segundo a Benston, torna-as mais exploráveis do que os homens e, portanto, melhores consumidoras. A família deve ser vista principalmente como uma unidade de produção para o trabalho doméstico e criação para os filhos, além de uma unidade de consumo ideal. E ela vai dizer que a história das mulheres no setor industrializado da economia depende simplesmente das necessidades de mão de obra desse setor, uma questão de oferta e demanda, como eu falei para vocês. Então, o lugar da mulher aí cativo, né, é o ambiente doméstico, é a esfera reprodutiva. Mas quando aí há uma necessidade de ampliação de mão de obra na esfera produtiva, aí as mulheres são trazidas para o tal mercado de trabalho. As mulheres funcionam, então, como um grande exército de reserva de trabalho. Quando o trabalho é escasso, como no início da industrialização, nas duas guerras mundiais, as mulheres constituem uma parte importante da força de trabalho. Quando há menos demanda de trabalho, como agora, né, sob o neocapitalismo, as mulheres se tornam a força de trabalho excedente e são muito mais atingidas pelo desemprego e pela informalidade. Claro, Benston escreveu isso em 1969, morreu em 91, não presenciou o capitalismo presente, mas os seus diagnósticos podem ser trazidos com essa perspectiva. Outra grande autora importantíssima dessa fase que ainda está viva é Selma James, nascida em Nova York, hoje ela é bem idosa, tem 90 anos de idade, agora vai fazer 91 esse ano. Quando o jovem, a Selma trabalhou em fábricas e depois foi dona de casa em tempo integral para ser mãe do seu filho, Sam, né? Cujo pai era um colega operário, e aí ela teve um casamento de curta duração. Aos 15 anos, ela se juntou a Johnson Forest Tendency, um dos 3 líderes foi o C.R.L. James, e ela começou a assistir às aulas dele sobre escravidão e a Guerra Civil Americana. E em 1952, ela escreveu um livro importantíssimo, Woman's Place. Em 1955, foi para a Inglaterra e acabou se casando com esse professor, né, um segundo casamento, o C.L.R. James, que havia sido deportado dos Estados Unidos durante o período macatista, e eles estiveram juntos por 25 anos e foram colegas políticos próximos, tiveram um casamento aí bastante sólido. O artigo de James, de 1972, importantíssimo, Mulheres, Sindicato e Trabalho, foi apresentado na Conferência Nacional de Mulheres em março de 1972. O trabalho doméstico, né, contava para o trabalho básico na sociedade, segundo elas, e, como eu disse, né, nessa reflexão da esfera reprodutiva como uma esfera necessária, inclusive para a exploração de trabalho vivo na produção, a Selma defendeu que as mulheres tinham direito a um salário, né, e começou um movimento aí, queremos também o reconhecimento da sociedade, que o trabalho que estamos fazendo é fundamental e importante, e é básico para que a sociedade aconteça, se reproduza, e merecemos ser remuneradas por esse trabalho.
A James foi a primeira porta-voz do coletivo inglês de prostitutas também, que faz campanha pela descriminalização, entendendo que o trabalho sexual no ambiente doméstico da mulher casada é também trabalho não remunerado, assim como lavar, passar, cozinhar, engravidar, parir, cuidar de crianças, cuidar de idosos, cuidar de doentes, etc, etc. Fazer sexo também é um trabalho dentro dessa esfera reprodutiva não remunerado, e que as mulheres que fazem esse trabalho, né, mediante remuneração, que são as trabalhadoras do sexo, merecem ter o seu trabalho reconhecido, descriminalizado e regulamentado. A James também militou por alternativas econômicas viáveis à prostituição, para que a prostituição pudesse não ser uma condição obrigatória para mulheres que não teriam nenhuma opção de sobrevivência a não ser mercantilizar o seu próprio corpo, né? Não é que ela estava aí endeusando a prostituição, mas as mulheres alocadas nesse espaço mereciam ter os seus direitos trabalhistas reconhecidos. A publicação de James, Marx e Feminismo rompeu com a estabelecida teoria marxista, fortalecendo uma leitura de Marx, o Capital, a partir do ponto de vista das mulheres e do trabalho não remunerado. São esforços dessas autoras em romper uma tradição que vinha, né, de um lado, o marxismo se desenvolvia sem dar conta das questões das mulheres na sociedade capitalista, sem olhar para essa questão sequer ao longo de todo o marxismo ocidental do século XX, e, de outro lado, as teorias feministas estavam se desenvolvendo sem a perspectiva materialista de compreensão da sociedade e das mercadorias. Nesses anos pós-guerra, os anos 60, por exemplo, são muito aí profícuas as publicações de Andrea Dworkin para estabelecer um feminismo radical culturalista, da Simone de Beauvoir, que publica O Segundo Sexo, que vira a grande bíblia do feminismo, que é um feminismo existencialista. Então, havia produções de feminismo e havia produções de marxismo. Esse encontro, essa intersecção teórica, não, e a James é uma das que insistem nessa perspectiva. E desde 2000, a James é coordenadora internacional do Global Women's Strike. Né? Outra autora importantíssima, Maria Rosa Dalla Costa, nascida em 1943 e ainda viva, nasceu em Treviso, na Itália, fez parte do Potere Operário, junto com Antônio Negri, entre o fim da década de 60 e de 70. E a Dalla Costa relata quanto de machismo ela sofreu dentro do Potere Operário, porque justamente, né, não é só que a epistemologia marxista não estudava as questões de gênero, né? Em todos os movimentos tradicionais, partidos, sindicatos, internacionais comunistas, movimento proletário, operário, de trabalhadores, havia muito machismo, né? E as mulheres não eram recebidas nesse espaço como iguais, e a Maria Rosa Dalla Costa sentiu bastante isso. Após deixar o grupo por conta disso. Em 1971, a Maria Rosa constituiu o Lota Feminista como forma de criticar as deficiências na militância do Potere Operário. Em decorrência da repressão aos radicais de esquerda, no fim dos anos 1970, na Itália, ela passou a se dedicar a lecionar teoria política na Universidade de Padova e é uma influente feminista e ativista marxista na Itália e no mundo. Autora de diversas obras, lançou o Debate do Trabalho Doméstico no início dos anos 70, ao redefinir o trabalho doméstico como trabalho reprodutivo necessário ao funcionamento do capitalismo e como trabalho que se tornou invisível por seu afastamento da relação salarial, como nós estamos colocando aqui, né? Além de tudo, né, uma última autora que eu queria mencionar para vocês, acho que chegou mais longe nas compreensões da teoria do valor, é a Lizzie Vogel, nascida em Nova York em 38, ainda viva, socióloga feminista e historiadora da arte. No seu campo, a história da arte, ela tentou introduzir vários debates de gênero também. É reconhecida por ser uma das principais fundadoras da teoria da reprodução social, fez doutorado em História da Arte na Universidade de Harvard. Durante seu tempo de pós-graduação, ela se envolveu com os movimentos anti-guerra e pelos direitos civis e trabalhou com o comitê como coordenadora de estudantes não violentos no Mississippi. No final dos anos 60, ela participou da libertação das mulheres emergentes, ficando ao lado de sua ala feminista socialista, e se juntou à organização Bread and Roses em Boston, Pão e Rosas, né? Terminou seu doutorado em História da Arte em 68 e logo começou a lecionar na Brown University e foi uma das primeiras a tentar desenvolver uma perspectiva feminista sobre a história da arte
como eu disse para vocês. Ela argumenta que a perspectiva da reprodução social vem do Capital de Marx, outra autora que volta lá para o Capital, mas a Vogel fez mais do que isso. Ela foi ler os Grundrisse para depois ler o Capital e entender o conceito de totalidade social como uma síntese de múltiplas determinações, entendendo essas ideias de abstração do Marx para tentar dar conta da totalidade social como uma síntese de determinações, né? E as suas ideias consistem, né, nessa teorização de que a opressão das mulheres tem suas raízes na localização diferencial, né, porque as mulheres estão alocadas na reprodução social, né, na esfera da reprodução. E, de acordo com essa abordagem, a luta de classe seria a dinâmica central do desenvolvimento social, né? Alguns marxistas, ela dialoga com as reflexões lá do começo do século XX, principalmente com Clara Zetkin, e Clara Zetkin debateu muito isso com a Rosa Luxemburgo, com o Lenin, né? A Clara já havia concebido a questão da mulher do ponto de vista da reprodução da força de trabalho, mas a Lise Vogel sente falta aí de um esmiuçar disso na teoria do valor do Marx, entendendo aí, né, que o valor, como tem duas dimensões, valor de troca e valor de uso, o trabalho assalariado masculino na esfera da produção estaria ali para produzir o valor de troca, claro, o valor de troca é sempre assentado no valor de uso, como diz Marx, que é um uso socialmente constituído, que vai de todas as necessidades humanas, né, das materiais às imateriais, mas que o trabalho da mulher estaria totalmente relacionado com o valor de uso, pura e simplesmente, porque, por exemplo, a dona de casa, quando faz uma comida, a mãe, né, quando está ali cuidando dos seus filhos, aquele trabalho que ela faz, por exemplo, aquela comida que a mamãe faz lá para todo mundo, ela não é mercadoria, porque ela não vai ser circulada na forma mercantil, então ela não adquire valor de troca. Embora tudo que ela usou para fazer a comida tenha sido comprado, seja mercadoria, a comida que ela faz propriamente não é mercadoria e só teria valor de uso. Daí a Vogel faz esse mergulho na teoria do valor para tentar entender que o valor capitalista, com essas duas dimensões, valor de uso e valor de troca, ele está relacionado também com o binarismo e a cisão de gênero e esse ato de trancafiar as mulheres no lar e dizer essas tarefas não remuneradas, não assalariadas, não trabalho abstrato, das quais não se extrai mais valor diretamente, são coisas de mulher, coisa de menina. Você é obrigada a fazer isso porque você é mulher, né? E o homem não, porque não pode fazer isso porque é coisa de mulherzinha. Né? E desde criancinha é ensinado a não brincar de panelinha, de casinha, não ter boneca, porque o homem não foi feito para cuidar de bebês, para cuidar da casa, etc. Ele foi feito para estar na esfera produtiva. E aí, então, a Vogel vai insistir, né, nessa reflexão sobre aparência e essência, e vai mostrar que a produção e o consumo se reproduzem mutuamente e que essas duas dimensões, a esfera produtiva e reprodutiva, na verdade, juntas, aí replicam o capital em sentido geral. Porque a mulher, quando está ali na esfera da reprodução, ela está fazendo uma mercadoria, só que ela está fazendo uma mercadoria especial a que Marx já tinha se referido, mas não tratou da questão de gênero com profundidade. O que é essa mercadoria especial que a mulher está fazendo ali todos os dias? A mulher faz gente, a mulher faz pessoas para poderem ser exploradas como trabalho vivo depois, para que esse trabalho seja objetivado como trabalho morto na forma mercantil, né? Então, é isso. A Vogel, como eu disse, ela é um dos assoalhos aí mais avançados de todo esse debate do trabalho doméstico e depois com essas reflexões da Vogel, lendo os Grundrisse, lendo o Capital, do que a gente chama hoje de teoria unitária da reprodução social. Essa teoria unitária da reprodução social, que tem uma das bases, os escritos da Lise Vogel, atualmente voltou a ficar na moda. Há muitas críticas ao capitalismo e a um feminismo anticapitalista que seja marxista e possa fazer essas reflexões a partir do Capital. Tem nessa que a gente chama de TRS, a Teoria Unitária da Reprodução Social, um grande braço aí, autoras muito importantes no mundo, alguns autores como o David McNally. Então, também gostaria de sugerir para vocês esse texto aqui, Capital, Força de Trabalho e Relações de Gênero, da Susan Ferguson e do David McNally, né? Em que eles vão dizer coisas interessantíssimas a partir dessas reflexões aí da teoria unitária, da teoria da reprodução social.
E o capital e o Estado precisam conseguir regular sua capacidade biológica de produzir a próxima geração de trabalhadores, de modo que a força de trabalho esteja disponível para exploração. Não é que o capitalismo criou a família nuclear heterossexual para este propósito. O argumento é que as formas de família que preexistiam ao capitalismo foram defendidas pelas pessoas da classe trabalhadora ansiosas por preservar os laços de parentesco e que elas também foram reforçadas e modificadas por políticas sociais intencionais por parte dos estados capitalistas. A ordem de gênero capitalista, assim, é estruturalmente fundada em um patriarcado transhistórico ou um modo de produção doméstico separado, mas na articulação entre modo de produção capitalista e famílias da classe trabalhadora, que são fundamentais para a reprodução e reprodução da força de trabalho. Então, haveria aí uma imbricação entre o patriarcado que já viria antes do capitalismo, mas com uma especificidade que o capitalismo aí coopta já isso para a reprodução da classe trabalhadora e do trabalho reprodutivo. Autoras aí que ficaram muito famosas e que são autoras dessa teoria unitária da reprodução social são a Cínzia Arruzza, a Piti Bhattacharya e a Nancy Fraser, que começa como uma autora bem frankfurtiana, que faz reflexões sobre o esclarecimento e tudo mais, tem feito várias digressões dialéticas sobre o seu próprio pensamento e aderido a essa perspectiva, e elas três publicaram juntas esse livro que ficou famoso, né, publicado em vários países do mundo ao mesmo tempo, no dia 8 de março, que é o Feminismo para os 99%, um manifesto, outra leitura que eu considero fundamental que vocês façam e vou deixar recomendada aqui também. A Arruzza é jovem, né? Está produzindo ainda, nasceu na Itália, teve seu doutorado em Roma, pós-doutorado na Suíça e na Alemanha. Hoje ele é professor em Nova York, nos Estados Unidos, e ela entende o patriarcado como um conjunto de fatores que atravessam toda a sociedade, fundamentalmente reproduzidas através de mecanismos que não podem ser explicados no nível individual. Gênero e relações sexuais constituem um sistema autônomo que se combina ao capitalismo e remodela as relações de classe, enquanto é ao mesmo tempo modificado pelo capitalismo. Daí, olha como as autoras marxistas estão pensando a interseccionalidade, gente. O capitalismo tem uma relação essencialmente oportunista com a desigualdade de gênero, e aí entenderíamos de raça, obviamente, também, né? Então, existem desigualdade de gênero e de raça, e o capitalismo, segundo essas autoras, oportuniza isso para melhor valorizar o valor, para melhor explorar o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. A teoria unitária não é reducionista ou economicista, segundo ela. Ela não quer dizer que há um determinismo econômico das relações. Ela não subestima a centralidade da opressão de gênero no patriarcado, não é? Que as relações econômicas é que fizeram a sociedade ser machista e patriarcal. O patriarcado é um dado importantíssimo, mas tem uma especificidade no capitalismo, segundo ela. A Piti Bhattacharya é uma feminista indiana de bastante destaque e uma das organizadoras aí da Greve Internacional de Mulheres. Ela é professora na Purdue University, também nos Estados Unidos. Ela diz que no Capital, livro 1, o Marx identifica a força de trabalho, ou nossa capacidade de trabalhar, como a que a gente falou, uma mercadoria especial. E o capitalista necessita dessa mercadoria especial para colocar o sistema em movimento e mantê-lo em funcionamento. Mas o Marx é frustrantemente silencioso sobre o resto da história. Ele não fala como essa mercadoria especial exatamente é produzida. Se a força de trabalho produz valor, como então a força de trabalho produz a si mesma? São as mulheres que fazem isso. Como as mulheres devem equilibrar a carga de trabalho não remunerado no lar com o trabalho integral remunerado no local de trabalho? A verdadeira resposta é que elas não podem. Porque quando a mulher é duplamente socializada, ela entra na dupla jornada e passa também a ser explorada em mais valor nas unidades produtivas, no trabalho assalariado, ela não deixa de ser a responsável, a majoritária responsável por essas tarefas, e aí ela fica sufocada e é impossível dar conta dessas duas esferas da produção e da reprodução, segundo ela.
A nossa solução, como revolucionários marxistas, não é simplesmente falar sobre a importância da luta de classes, mas vincular a luta econômica formal com as que estão fora dela. Então, todas essas autoras estão dizendo, olha, é importante a luta de classes, mas temos que pensar que a luta de classes é uma classe, não é homogênea, a classe proletária não é uma só, existem mulheres, e a questão das mulheres é específica e precisa ser olhada. A Nancy Fraser, a famosa filósofa estadunidense, afiliada à escola de pensamento conhecida como teoria crítica, como eu falei para vocês, ela é titular também, né, na cátedra Henry and Louise Loeb de Ciências Políticas e Sociais da New School University, também em Nova York, e ela vai dizer que a atividade socioreprodutiva não assalariada é necessária para a existência do trabalho assalariado, o acúmulo de mais-valia e o funcionamento do capitalismo como tal. A redistribuição é um termo que se desenvolveu dentro da teoria social da democracia e realmente presume para ela que o problema do capitalismo é a injusta distribuição de bens divisíveis, né, entre as pessoas todas do globo. Então, se a gente distribuísse o capital aí que está concentrado na mão da burguesia para a classe trabalhadora, para as mulheres de todo o planeta, o problema do capitalismo estaria resolvido. E a Nancy Fraser vai dizer, não, o capitalismo não é um problema só na distribuição dos dividendos que vem da exploração. Não é que ele está produzindo riqueza e se a gente distribuir igualitariamente essa riqueza, os problemas estão resolvidos. Porque os problemas estão na própria lógica da produção, que é perversa em si, e isso precisa ser olhado para ser revertido em direção a uma emancipação. Daí o feminismo para o 99%. Tem várias teses, né? E elas chamam vários movimentos nesse livro e vão insistir bastante nessa questão. Ela diz que é um subsistema econômico no capitalismo que depende de atividades sociais reprodutivas externas ao capital, mas que eles são uma condição de possibilidade. Por isso, o capitalismo precisa do patriarcado e do machismo, e isso não acaba se o capitalismo não acabar. E aí ela vai dizer, né, que os movimentos identitários, os novos movimentos sociais, eles começaram sim com uma perspectiva bastante interessante de ruptura, mas foram capturados pelo neoliberalismo e o feminismo por 99% é uma tentativa de resgatar, por assim dizer, né, esses movimentos para uma luta anticapitalista, né? Que a hierarquização entre homens e mulheres na luta anticapitalista deve ser interpretada como um efeito do ocultamento da reprodução como uma fonte de acumulação capitalista, enquanto o capital se aproveita da condição não assalariada do trabalho envolvido. A formação de uma resistência feminista anticapitalista transnacional requer o estabelecimento de alianças robustas de ampla base, que superem a oposição obstinada e dissociada entre política identitária e política de classe. Não tem uma dicotomia, né? De um lado, a luta de classe anticapitalista e de outro, a luta identitária do feminismo identitarista. É preciso uma política aí de classe que mereça o nome de libertação das mulheres contra uma sociedade racista, imperialista, capitalista. E é preciso ouvir as mulheres da periferia, de outros lugares do planeta, né, do globo terrestre. Um feminismo para os 99% se constitui em um diálogo de sujeitos cujos pontos de vista não reiteram os lugares tradicionais da produção do saber, né, colonial, hegemônico, branco, europeu, masculino, etc., e não pode ser neutro em relação à produção de uma epistemologia norte-centrada. O feminismo para todo mundo, especialmente para as mulheres pobres, e deve ser anticapitalista. E aí chegamos em outra autora importantíssima, que é a Silvia Federici, que vai tratar da questão da acumulação primitiva. Nascida em 42, é uma filósofa italiana de Parma, radicada nos Estados Unidos e formada pela Universidade de Buffalo. Ela foi professora na Universidade de Port Harcourt, na Nigéria, onde ela teve uma experiência muito interessante. Atualmente é professora emérita da New College de Nova York. Foi cofundadora do Comitê for Academic Freedom in Africa e acompanhou a organização feminista da formação da organização feminista Women in Nigeria, também é membro da associação Midnight Notes Collective. Em 1972, a Federici participou da fundação do Coletivo Feminista Internacional, uma organização que lançou a campanha Salários para as Mulheres, né? De novo, a remuneração do trabalho reprodutivo, a favor do salário pelo trabalho doméstico, com outros membros da organização, como a Dalla Costa e a James.
como Maria Mais e Vandana Shiva, outras autoras que eu recomendo, muito interessantíssimas, a Federici tem se dedicado ao desenvolvimento do conceito de reprodução, e inclusive para desenvolver um feminismo anticapitalista e ecológico, porque esse mesmo feminismo, esse mesmo capitalismo que aí oprime as mulheres e esgota a humanidade pela expropriação de mais valor, também tem destruído a natureza e o meio ambiente como um todo, e se algo não for feito urgentemente, o planeta vai acabar. O capitalismo não acaba, mas o planeta acaba antes dele, né? Então, esse livro dela, publicado no Brasil, Caliban e a Bruxa, é fantástico, leitura fundamental, no qual ela desenvolve as teorias de Leopoldina Fortunati contra a teoria da acumulação primitiva de Karl Marx. Para Federici, a demonização das mulheres é uma característica fundamental e básica do capitalismo. O que a Federici está falando? Ela critica a teoria da acumulação primitiva de Marx e ela diz que para que houvesse aí a possibilitação das bases para o desenvolvimento de uma economia capitalista amadurecida, naquele período que o Marx chama de acumulação primitiva, o que houve, na verdade, foi uma expropriação violenta dos meios de produção dos produtores da lógica mercantil, foi um movimento violento contra movimentos comunalistas que vinham da lógica feudal e tinham um potencial emancipatório, mas principalmente foi um movimento violento para o achacamento da identidade feminina, para que a mulher fosse espremida a um lugar de não ser, de não sujeito, demonizando todas as suas potencialidades intelectuais, humanas, sexuais, subjetivas, aí, de identidade, de criação, de liberdade, de qualquer espécie, através da caça às bruxas e da demonização do feminino arquetípico. Foi isso que possibilitou a base da acumulação primitiva para que o capitalismo se desenvolvesse, e ela diz que o Marx não fala isso. Ela defende o reconhecimento do trabalho doméstico, do trabalho sexual e a luta pelos bens comuns. O trabalho reprodutivo não remunerado que as mulheres realizam para ela foi chave para o surgimento de uma economia capitalista baseada depois no trabalho assalariado, e a mulher continuou fazendo o trabalho reprodutivo. Ao invés de ver o capitalismo como um triunfo libertador em relação ao feudalismo, a Federici interpreta a ascensão do capitalismo como um movimento reacionário para eliminar o comunalismo e manter o contrato social básico tradicional. A autora situa a institucionalização da violação e os processos, torturas e queimas de hereges e caça às bruxas no centro de uma subjugação metódica das mulheres para a apropriação da força de trabalho, para que elas pudessem ser trancafiadas no lar, e isso é próprio das sociedades modernas, burguesas, dizer que lugar de mulher é em casa, né? Mulher tem que ser dona de casa, nasceu para ser esposa e mãe, mulher é do lar, isso é típico do patriarcado capitalista, pasmem, né? E a Federici faz um resgate historiográfico impressionante para provar o seu argumento e mostrar aí como isso se desenvolve. Ela faz críticas contundentes a Marx, né, dizendo que o Marx, em nenhuma parte do Capital, reconhece que a reprodução da força de trabalho envolve o trabalho não remunerado das mulheres. Ela diz que o Marx não trata disso. Há controvérsias, há autores que falam, sim, que nos cadernos etnológicos, que em outros momentos o Marx olhou para isso, mas a Federici critica, diz que ele insiste em retratar o assalariado como reprodutor de si mesmo, mesmo considerando as necessidades que o trabalhador deve satisfazer. Então, ela tem ataques duros a Marx em termos dessa lacuna, e como a gente viu que a Bhattacharya fala que o Marx silenciou de modo frustrante sobre isso. Então, a Federici é uma autora que se fia nessa tradição, nessa compreensão, mas ela tem duras críticas a Marx, né? E aí, a Angela Davis, uma outra autora importante para compreender a interseccionalidade, nasceu em Birmingham, né, maior cidade do Alabama, é professora e filósofa socialista estadunidense. Ela é muito famosa, dispensa algumas apresentações do Brasil, foi integrante do Partido Comunista dos Estados Unidos e dos Panteras Negras, tornou-se a terceira mulher a integrar a lista dos 10 mais procurados, né, do FBI.
e ela ficou presa injustamente. Um monte de gente fez um movimento. O rosto da Angela Davis jovem estampava camisetas, né? Free Davis, Free Angela. Fizeram música para ela. Então ela ficou muito famosa. Recebeu o Nobel da Paz, recebeu, desculpe, o Prêmio Lenin da Paz. E depois passou um período em Cuba e aí voltando para os Estados Unidos se candidatou 2 vezes a vice-presidenta aí na chapa do Gus Hall. Então a Kamala Harris não é a primeira mulher que se candidata, mas se candidatou pelo Partido Comunista dos Estados Unidos. E é autora de diversas obras importantes, militante, produz, né? É muito interessante. Nesse livro, Mulheres, Raça e Classe, a Davis faz um esforço de interseccionalidade, de mostrar que a classe precisa ser compreendida com o atravessamento do gênero e da racialização de pessoas, porque o racismo é uma das tecnologias de expropriação, de exploração que o capitalismo oportunizou. Ela é uma reunião de vários artigos, se eu não me engano, são 13 artigos, e ela historiciza a ascensão do culto à maternidade e à feminilidade no século XIX como um subproduto da industrialização, legitimando a cisão do capitalismo industrial entre economia doméstica e economia pública, alocando as mulheres no espaço doméstico não produtivo. Entretanto, Davis, além de discutir do ponto de vista capitalista a funcionalidade dessa ideologia, nega o aprisionamento da mulher na esfera doméstica, como se estivesse protegida pela condição de dona de casa, porque as mulheres negras estavam tão expostas quanto os homens negros ao trabalho pesado e às violências na rua, né? As mulheres negras sempre tiveram que trabalhar nos postos mais explorados, mesmo após o fim da escravização. Com a abolição da escravatura e a ascensão do chamado trabalho livre, ocorre uma reconfiguração das diversas opressões de classe, raça e sexo, e essa é a compreensão interseccional do marxismo. Então, nós estamos trabalhando interseccionalidade com o elemento classe, que para mim é a única interseccionalidade possível. Através das contribuições do feminismo negro, compreende que as categorias estruturais raça, gênero e classe não devem ser vistas de forma dissociada. É que a interseccionalidade, ela é uma construção teórica e militante dos movimentos negros, começa com Combahee River, é muito divulgada por Kimberly Crenshaw, Patricia Hill Collins nos Estados Unidos, com perspectivas liberais, mas a Davis, vindo dessa tradição do feminismo negro e como militante comunista marxista, vai fazer essa compreensão do que é interseccionalidade de opressões, né? Várias opressões que se atravessam e entram num ponto de convergência sobre determinadas humanidades, perfazendo uma amálgama de opressões, mas não se pode esquecer o elemento classe e a expropriação capitalista, e aí, portanto, a Davis é a autora que eu indico para essa compreensão de interseccionalidade, né? É fundamental a importância do conceito de interseccionalidade seja considerado nas análises conjunturais. Outro texto que eu vou deixar recomendado para a compreensão de interseccionalidade de uma perspectiva marxista ou materialista histórica dialética é A Classe Operária Tem Dois Sexos, de Helena Hirata e Daniele Kergold, em que elas vão falar a classe operária tem dois sexos, e essa afirmação não contraria apenas a utilização corrente do masculino nos textos sobre a classe operária que falam dos trabalhadores quando estão se referindo às trabalhadoras, como eu falei para vocês no começo, juízes, né, trabalhadores, sempre no masculino, e isso tem um impacto concreto, né? Não é só meramente linguagem. Trata-se também de afirmar que as práticas, a consciência, as representações, as condições de trabalho e de desemprego dos trabalhadores e das trabalhadoras são quase sempre assimétricos e que raciocinar em termos de unidade de classe operária sem considerar o sexo social leva a um conhecimento truncado, ou pior, falso, do que é uma classe social. Se considerarmos errado tal procedimento, né, nem por isso achamos que o patriarcado seja a estrutura essencial da sociedade, nem que as relações sociais de sexo ou a sexagem sejam as relações predominantes. Então, não é mais importante compreender a luta de classe e nem a questão do patriarcado. As duas coisas estão imbricadas e precisam ser olhadas aí obrigatoriamente, né, nessa intersecção. Os trabalhos que afirmam esbarram numa dificuldade de proclamar a primazia ou a simultaneidade do sistema patriarcal em relação à organização social no seu conjunto. Isso não basta para mostrar como esse sistema afeta outros
outros sistemas e como se articulam com eles, como, por exemplo, articular o modo de produção doméstico com o modo de produção capitalista e a sexagem com as relações de classe. Esse texto é muito importante, né? Os lugares nas relações de classe e de sexo são determinantes para as práticas e para as lutas. Na primeira metade da década de 70, houve o fortalecimento das lutas e uma tendência de pensar se o grau de combatividade feminista crescesse, o da classe trabalhadora também cresceria. Essas relações mecanicistas não suportaram a prova dos fatos. Não há correspondência entre os dois, mas sim coabitação por vezes difíceis, pois como lutar simultaneamente como mulher negra proletária? De fato, segundo os lugares e momentos da vida, segundo oportunidades políticas, luta-se primeiro como mulher, primeiro como negra, primeiro como proletária. Enfim, consideramos que os atores individuais e coletivos são ao mesmo tempo produtos e produtores das relações sociais. No estudo desse duplo movimento, duas relações sociais de sexo, de classe e de raça devem estar integradas por causa da sua indissociabilidade e complementariedade. As relações sociais formam uma teia, pensem nessa metáfora da teia, e há uma separação e um entrelaçamento, contradição e coerência entre essas relações. Ambas são transversais ao conjunto da sociedade. Então, essa interseccionalidade pensada assim, de forma transversal. Uma autora que chegou num ponto de compreensão muito superior a tudo isso é a autora, e eu considero, porque eu estudei essa autora no meu doutoramento, é Roswitha Scholz, de Nuremberg, aí na Alemanha, que está produzindo, que está escrevendo na revista Exit, então vou recomendar a leitura dela também para vocês. A Scholz, ela faz uma teoria chamada Teoria do Valor Clivagem, ou Teorema do Valor Clivagem, em que ela vai dizer que há uma cisão binarista no valor capitalista, lá na teoria do valor. Essa é uma imagem que está no meu livro, que eu trouxe aqui para vocês, para entender como se daria essa cisão, essa clivagem do valor, e também é uma perspectiva bastante interessante, que, na minha opinião, dá um passo além também na compreensão do que seria uma compreensão interseccional mais plena, mais adequada cientificamente. Mas essa aula, né, ela é apenas para deixar recomendações de leitura, no final das contas, para vocês, porque eu não consigo dar conta de tudo isso. Espero ter provocado você a estudar a interseccionalidade desse ponto de vista do feminismo marxista, dos debates do trabalho doméstico, da teoria unitária da reprodução social, e estudar a acumulação primitiva a partir do olhar da Silvia Federici, para chegar nas compreensões do valor clivagem de Roswitha Scholz, quem sabe. Então, deixo aqui a recomendação de todas essas referências aqui para vocês. Está o meu livro também, Crítica ao Feminismo Liberal, Valor Clivagem e Marxismo Feminista, onde eu trato bastante de tudo isso, né, e tento abordar bastante todos esses aspectos. Então, eu gostaria de deixar vocês com essa mensagem aí, esse estímulo para a leitura e para os estudos dessas temáticas tão relevantes. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço, por terem paciência de acompanhar esta aula, e até uma próxima oportunidade, e fiquem com o meu contato, qualquer coisa, estou à disposição. Um grande abraço a todas e a todos os meus queridos e as minhas queridas juízes e juízas para a democracia.